No dia de hoje venho mostrar-vos uma intervenção de Henrique Raposo do Expresso, que é uma figura particularmente vocal contra André Ventura e contra o Chega, e em que vem dizer basicamente que o PCP não é um partido que preocupe ninguém e o Chega é que tem neste momento o ímpeto revolucionário, antidemocrático, que é um partido racista e homofóbico e etc. E questiona-se como é que este eleitorado, que era de esquerda e portanto bom e virtuoso aos olhos de Henrique Raposo, passou a ser um eleitorado racista e xenófobo, mau e preconceituoso, passando para o Chega. Portanto, as mesmas pessoas passaram a ter críticas valorativas merecidas quando trocaram de partido, visto que deixaram o PCP e passaram para o Chega. Isto é das análises mais ridículas que eu já ouvi. Vamos fazer uns comentários em que ele até fala do fascismo e do comunismo e fazer uns comentários. Claro que, em teoria, o fascismo e o comunismo na história foram iguais. Olha, Stalin matou mais que Hitler. O PCP é um mal menor em relação ao Chega. Porque o PCP, nós não estamos em 75, é 85, estamos em 2025. E o PCP tornou-se um partido que é conservador. É pela ordem. E a revolução está ao lado do Chega. A pulsão revolucionária quanto à democracia é do Chega, não é do PCP. O PCP, forte, sobretudo ao nível local, Patrícia, faz muita falta às pessoas. E isso nota-se. O PCP era a igreja do povo do Sul. Era aquilo que a igreja é para o Norte, o PCP era para o Sul. Dava-nos identidade. Eu nunca quis nada com essa igreja. Eu era ateu do comunismo. Mas essa igreja, o PCP, estruturava os bairros, dava-nos identidade, dava-nos um sentido de futuro. Eu acho interessante esta conversa de chacha, perdoem-me a expressão, porque as pessoas a quem o PCP tanta falta faz, segundo Henrique Raposo, foram as pessoas que desertaram massivamente do PCP. As pessoas que Henrique Raposo alega precisarem do PCP foram as pessoas que na sua realidade disseram não queremos mais Paulo Raimundo, nem Jerónimo, queremos André Ventura. Foram essas pessoas que disseram. Estas pessoas, a que supostamente tanta falta faz o PCP, eu não consigo perceber que falta é que um partido como o PCP pode fazer, seja em que país for. Não consigo perceber. As pessoas têm organicamente a sua cultura, os seus hábitos, a sua gastronomia, etc. Não precisam de um partido para estruturar tradições. O PCP tinha um eleitorado a sul, que se está a ver substituído na sua própria casa. O PCP, que supostamente tanta falta faz, não fez absolutamente nada e, aliás, até favoreceu a agenda que contribuiu para a mudança de sentido de voto do eleitorado do PCP a sul do país. E o mesmo aconteceu no norte de França. Ou acham que o Partido Comunista Francês passou para o lado da Marine Le Pen porquê? Tem, efetivamente, algumas variáveis adicionais. Não estamos a falar do mesmo país. Mas, essencialmente, esta nova direita radical reivindica o problema da imigração, como nunca foi reivindicado pelos partidos do centro. Mas o Chega tem um ímpeto revolucionário. Pois está claro que tem. Estamos numa situação de miséria. Temos mesmo que ter um ímpeto revolucionário. É que, a mim, parece-me que, ao dia de hoje, não ter um ímpeto revolucionário, não digo antidemocrático, não digo que se vai impor um Estado totalitário ou impor coisas ao povo português, porque isso é o que este Estado está a fazer. O que eu estou a dizer é que tem que haver um ímpeto revolucionário, porque está literalmente tudo a correr mal. Não há um serviço público funcional, a minha geração não consegue sair de casa, somos substituídos na nossa própria casa e ainda nos dizem que temos que andar de cabisbaixo e pedir desculpa por quem somos, porque se formos demasiado orgulhosos, vão ser geradas circunstâncias semelhantes à Segunda Guerra Mundial. E, portanto, evidentemente que há um ímpeto revolucionário porque estamos cansados de serem encostados à parede. É fácil de perceber. Mas, enfim, vamos ouvir Henrique Raposo novamente. E ao longo dos anos, na periferia de Lisboa e no Alentejo, o PCP foi, como sabes, enfraquecendo e ninguém ocupou esse espaço. Muita gente de esquerda, hoje em dia, está surpreendida porque o povo do Sul e de esquerda e que vem da sociologia comunista, das cidades comunistas, das vilas comunistas, dos bairros comunistas, como é que de repente estão a votar num partido que é racista e que é homofóbico? Eu tenho... Desculpem. Isso quer dizer que as elites de esquerda nunca conheceram o povo que alegadamente representavam. Porque o povo comunista era racista e sempre foi homofóbico. Isto é tão miserável. Isto é uma coisa impressionante.
Ai meu Deus. Sabem o que é que foi? Sabem quem é que era homofóbico? O Che Guevara. É verdade. Eu acho um piadão quando metem aquelas t-shirts Che Guevara com a bandeira com a bandeira LGBT de fundo. Estas pessoas não têm noção nenhuma das coisas que fazem. E o Henrique Raposo, literalmente, é das criaturas mais inacreditáveis que eu já vi. Veja-se bem que a esquerda não tinha noção do eleitorado que tinha, porque o eleitorado sempre foi racista e homofóbico. Porque aos olhos de Henrique Raposo, ou aceitamos a substituição populacional do nosso povo, a substituição populacional genericamente no ocidente do homem branco, ou então somos racistas. É que ninguém coloca em causa a legitimidade de haver povos em outros continentes e em outros países. Porque a China pode ser para os chineses, a Rússia pode ser para os russos, os Estados Unidos da América pode ser para os norte-americanos, mas a Europa é que não pode ser para os europeus, porque isso é racismo e supremacia branca. E, portanto, não é uma questão de racismo. O racismo é movido por uma ideia irracional e odiosa por alguém que consideramos ser inferior. Eu não coloco hierarquias na dignidade humana porque eu sou católico. Esse é o ponto. O que eu coloco não é na dignidade humana que eu coloco hierarquias. É na prioridade que têm em Portugal. Porque Portugal é dos portugueses. Da mesma forma que em minha casa eu não dou prioridade a ninguém que me venha bater à porta. Dou prioridade aos meus familiares e aos meus futuros filhos, se Deus quiser. E, portanto, evidentemente que eu gosto mais dos meus filhos do que dos vossos. Mas como é óbvio, mas isso é uma evidência tão grande que, enfim, a Ordo Amoris, para quem não sabe o que é, investiguem, que eu acho que é importante para perceber esta situação. E, portanto, eu gostar mais do meu povo do que dos outros não é preconceito, é natureza humana. Não é uma questão de preconceito. Eu não acho que alguém seja menos humano por ser estrangeiro. O que eu acho é que alguém tem menos prioridade em Portugal por ser estrangeiro, evidentemente, porque os portugueses construíram este país. Da mesma forma, quando eu for a outro país que não o meu, eu espero, enfim, ser tratado com dignidade, mas espero também, ao mesmo tempo, que os nacionais tomem as suas próprias decisões, porque eu não quero interferir na política de outro país, e que eu fique em segundo plano face a quem já é da casa, evidentemente. Mas isso não é só noutro país. Eu, quando vou à casa de uma outra pessoa, eu não espero ser tratado da mesma forma que os familiares do dono da casa, porque a casa é dele. É óbvio. É uma evidência. Isso não é racismo ou ódio para com quem for. Aliás, se eu for convidado para a casa de alguém enquanto amigo de alguém, essa pessoa claramente que não me odeia. Mas eu não tenho prioridade naquela casa. Tanto que não me odeia que fui convidado e que até estou lá e que até sou bem tratado. Agora, há pessoas que têm prioridade naquela casa e eu não discuto a legitimidade disso. Porque é óbvio que há pessoas que, aliás, todas as pessoas genericamente, e só os europeus é que são maltratados por causa disso, gostam mais do seu povo, das suas tradições, da sua língua, do que da dos outros. Mas isso não é ódio para com ninguém. É aquela lógica quase, isto tornando numa analogia futebolística, Ronaldo ou Messi. Eu, na minha humilde opinião, é Cristiano Ronaldo. Mas eu não tenho que odiar o Messi para preferir o Cristiano Ronaldo. Eu acho que isso é fácil de perceber. Mas enfim, eu não achei que tinha que chegar às analogias futebolísticas para explicar ao Henrique Raposo que portugueses primeiro e Portugal primeiro não significa ódio a país nenhum. Significa exatamente o que diz a frase: Portugal e portugueses primeiro. É fácil de perceber. Era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBO na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.